Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, professor José em mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre penicilina, sobre essa classe de medicamentos tão empregadas historicamente no tratamento de diversas condições infecciosas ou patologias infecciosas. Mas essa é apenas uma aula que eu falo de antibacterianos aqui do canal. Existem várias outras aulas que eu abordo o mesmo tema, através de abordagens um pouco diferentes, classes diferentes, então se inscreva no canal, ative as notificações e busque na playlist do nosso canal essas aulas de antibacterianos, se é isso que você almeja aqui no YouTube. Bom, na aula de hoje o tema é penicilinas e então venham comigo. As penicilinas fazem parte de uma grande classe de antibacterianos chamada beta-lactâmicos. Eles levam esse nome porque na molécula do fármaco existe um anel beta-lactâmico, que é o alvo de enzimas que as bactérias produzem para a produção de uma parede muito importante, especialmente para as bactérias gram-positivas, mas também é importante para as gram-negativas, que é a parede de peptídeo-glicanos. Para mostrar para vocês mais ou menos como esse mecanismo acontece, que é comum para todos os beta-lactâmicos, eu trouxe um artigo que explica passo a passo a ação da transpeptidase. Nessa imagem, na primeira linha da imagem, melhor dizendo, nós temos a transpeptidase envolvendo os aminoácidos peptídeos DALA-DALA. O que essa enzima faz, essa enzima tão importante produzida pelas bactérias faz? Ela vai atacar um núcleo que fica bem no meio da molécula do DALA-DALA, quebrando a ligação do nitrogênio, inserindo um oxigênio e assim permitindo com que mais uma cadeia peptídica se ligue a essa estrutura. Isso forma uma cadeia peptídica. É uma ligação muito importante para o início da construção da parede de peptídeo-glicanos. Então, o ataque aos aminoácidos DALA-DALA permite a ligação contínua desses aminoácidos, formando então a cadeia de peptídeo-glicanos. Precisa ainda mais um passo para a finalização dessa cadeia, que é a ligação com açúcares, mas aí nós temos a transglicosidase, que é outra enzima, outro mecanismo, inclusive tem outros medicamentos, que são os glicopeptídeos, que impedem a ação da transglicosidase. Então foca na transpeptidase aqui. Muito bem, se eu insiro um medicamento beta-lactâmico, ou seja, um medicamento que tem a estrutura, olhem como é parecida a estrutura do beta-lactâmico, deixa eu avançar um pouquinho a imagem aqui, do beta-lactâmico com os aminoácidos peptídeos DALA-DALA. É muito parecida. A diferença é que na ligação com o nitrogênio eu tenho a formação de um anel, o anel beta-lactâmico. Quando o beta-lactâmico entra em contato com a transpeptidase, ao invés dela conseguir quebrar a molécula, ela vai atacar o anel e vai abrir o anel beta-lactâmico, inviabilizando a ligação. Vai só abrir a cadeia de o anel beta-lactâmico, inviabilizando a ligação de uma nova cadeia peptídica, bloqueando a formação de uma linha de peptídeos formado pelo aminoácido DALA-DALA. Então o beta-lactâmico acaba sendo utilizado pela transpeptidase no lugar das cadeias DALA-DALA para a formação então da transpeptidase. Lembrando que DALA-DALA significa D-alanina, D-alanina. Dois aminoácidos, dois peptídeos que compõem essa parede então de peptídeo-glicanos. Dessa forma então todos os beta-lactâmicos bloqueiam a ação da transpeptidase. E aí nós temos várias classes de beta-lactâmicos. Nós temos as penicilinas, que é uma classe de beta-lactâmicos, as cefalosporinas, que é outra classe, os carbapenêmicos e os monobactâmicos. Então, 4 classes de beta-lactâmicos que fazem então esse mesmo mecanismo de ação, às vezes com uma sensibilidade diferente para espécies diferentes, bactérias diferentes, mas com o mesmo objetivo, utilizar o anel beta-lactâmico para confundir a transpeptidase e impedir que ela crie, que ela produza então a parede de peptídeo-glicanos. Então na aula de hoje nós vamos falar das penicilinas, um grupo apenas de toda essa classe dos beta-lactâmicos. Então, bora comigo. A primeira classe de penicilinas é a classe das benzilpenicilinas, compostas pela penicilina cristalina aquosa, penicilina G-procaína, penicilina G-benzatina e penicilina V.
Quais são as características, então, dessas penicilinas? Elas são basicamente de via endovenosa, ou seja, parenteral, via parenteral, endovenosa e intramuscular. Apenas a penicilina V que foi criada com o intuito de ser administrada por via oral, mas causou diversos problemas gastrointestinais e não pôde ser utilizada com o tempo. Então tudo começou com a síntese dos núcleos das penicilinas. A penicilina natural, em menor porção, junto com o ácido fenoxiacético, deu origem a alguns tipos de penicilinas, como por exemplo a penicilina V, fenoximetilpenicilina. Já a menor porção do que é extraído da penicilina natural junto com o ácido fenilacético, deu origem então às penicilinas G, procaína e benzatina. Claro que com mais a inserção da própria procaína, da própria benzatina e sódio e potássio. Então, dando origem a novas penicilinas. Então, dependendo do processamento dos núcleos extraídos da penicilina natural, nós obtivemos diferentes penicilinas, diferentes benzilpenicilinas. Show? Com a fermentação, a formação de núcleos, a extração dos núcleos 6-APA, que eu citei anteriormente, deu possibilidade de associar moléculas mais volumosas, a fim de diminuir a ação de algumas enzimas que as bactérias produziam e que destruíam o anel beta-lactâmico, as beta-lactamases. E assim surgiram, então, as isoxazoloilpenicilinas, as aminopenicilinas, as ureidopenicilinas e as carboxipenicilinas, que são semissintéticas. Bom, aqui nós temos uma demonstração, uma figura que explica para nós a estrutura das benzilpenicilinas. Então, um radical benzil ligado ao famoso e famigerado anel beta-lactâmico. Aqui no R2 nós temos outras possibilidades de substituição. Por exemplo, com sódio e potássio, né? Com benzatina e com a procaína. Diferentes tipos de opções para as benzilpenicilinas. Então, a penicilina aquosa, né, a penicilina cristalina de sódica ou potássica, ela é aquosa, ela é endovenosa, ela atravessa a barreira hematoencefálica, especialmente em casos de inflamação, e ela tem uma eliminação rápida. A penicilina benzatina, que é de depósito, ela é intramuscular, ela tem um tempo de 15 a 30 dias de ação no organismo. E a penicilina procaína, ela com o radical substituído R2 procaína, ela retarda o pico plasmático, tem um nível presente mais ou menos em 12 horas e a cada 12 horas precisa ser aplicado novamente. Então, duas intramusculares e uma endovenosa, benzilpenicilinas. A penicilina V, ao invés de um núcleo benzil no radical R1, tem um núcleo fenoximetil. Então a penicilina V, por causa dessa mudança, ela pode ser administrada por via oral, em tratamento diário. Os níveis séricos atingidos geram mais ou menos os picos de 2 a 5 vezes maiores do que as penicilinas G administradas intramusculares, porém, ele causou desde o início do lançamento várias intolerâncias gástricas e por isso que a penicilina V é pouquíssima difundida hoje nos tratamentos. O espectro de ação das penicilinas base, que são as benzilpenicilinas e fenoxipenicilinas, é basicamente para cocos gram-positivos, como Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae e Streptococcus do grupo Viridans, especialmente causadores de laringites. Outros micro-organismos que são sensíveis na maioria das vezes às penicilinas, benzilpenicilinas e fenoximetilpenicilinas, são a Listeria monocitogênese, que causa listeriose, Actinomyces e a Pasteurella, que causa actinomicose, e a Pasteurella que está presente frequentemente em mordidas de animais. Espiroquetas como a Leptospira interrogans e o Treponema pallidum, que causa sífilis, também têm sensibilidade à ação das benzilpenicilinas e fenoxipenicilinas. Alguns micro-organismos anaeróbicos como Clostridium, Fusobacterium e outros também têm sensibilidade, mas tem outras classes de antibacterianos com maior propriedade sobre essas bactérias e acaba se deixando de lado, então, fármacos que são exclusivamente endovenosos ou intramusculares para utilizar outros que são via oral. Então podemos dizer hoje que essa classe de penicilinas é mais utilizada em casos de Treponema pallidum, sífilis e laringites por Streptococcus. Mas claro, existem outras indicações também. A partir daí, com o surgimento dessa primeira classe de penicilinas, também surgiu a produção de algumas enzimas pelas bactérias com o intuito de quebrar o anel beta-lactâmico. O nome dessas enzimas se chamou então
penicilinases, porque existia apenas a classe de penicilinas, então elas não se entendia, não se sabia outras classes que tinham anel beta-lactâmico, então o nome das enzimas que hoje são chamadas de beta-lactamases, na época se chamaram penicilinases, e elas quebravam o anel beta-lactâmico, especialmente das benzilpenicilinas e fenoximetilpenicilinas, e assim o emprego terapêutico caía a zero. Então todo o intuito de surgimento de novos fármacos foi produzir fármacos com propriedades anti essas bactérias. A principal bactéria que produzia penicilinases era Staphylococcus. Claro, porque as penicilinas injetáveis, essas que eu acabei de citar, foram vastamente empregadas na guerra, na Segunda Guerra Mundial. E nessa Segunda Guerra Mundial, não só na Segunda Guerra Mundial, mas no final da Primeira Guerra também. Então, na Segunda Guerra Mundial, com o emprego massivo dessas aplicações com penicilinas, naturalmente criou uma resistência. Quando a guerra acabou, os combatentes voltaram para casa e essa resistência se distribuiu na população. Aí então se tinham várias bactérias, especialmente Staphylococcus, que está presente na pele e que sofria a coação das penicilinas, porque realmente elas eram utilizadas para feridas de pele, para feridas de guerra, e o Staphylococcus desenvolveu resistência. E ele também, por causar problemas pulmonares, acabou trazendo essa resistência para as doenças respiratórias. E então surgiu as classes de medicamentos de penicilinas resistentes anti-estáfilo, ou seja, penicilinas resistentes às penicilinases. Eles são então a oxacilina e a meticilina, que foram empregados com o intuito de combater bactérias resistentes produtoras de penicilinases. Então, isso aconteceu logo após o advento da penicilina G, a produção de beta-lactamases já começou a partir daí, e as penicilinas anti-estáfilo, meticilina e oxacilina, tiveram o objetivo, então, de fazer com que houvesse uma resistência a essas penicilinases. Porém, não eram bem empregadas em abscessos, em septicemias e até em pneumonias. O que acontece é que logo o Staphylococcus conseguiu desenvolver penicilinas resistentes às próprias penicilinas resistentes ao anti-estáfilo. Assim surgiu a primeira bactéria multiresistente, a MRSA, Staphylococcus resistente à meticilina, que é um Staphylococcus que, ao entrar em contato com esses fármacos anti-estáfilo, desenvolvem resistência contra eles. E de quebra a vários outros beta-lactâmicos também. Além dessa classe, também foi descoberta a classe das penicilinas de amplo espectro, que conseguiam atingir bactérias gram-negativas também, porque eram mais hidrossolúveis, com uma polaridade da molécula maior, fazendo passagem com mais facilidade através das purinas. Aí então surgiu a carbenicilina e a ticarcilina, com emprego terapêutico também em enterobactérias, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Além disso, surgiu os inibidores da beta-lactamase, como o ácido clavulânico, que foi utilizado não só junto com a amoxicilina, que hoje é utilizado junto com a amoxicilina, mas também utilizado junto com ticarcelina. Então existe a dobradinha, ticarcelina e ácido clavulânico, para aumentar então o espectro sobre as bactérias gram-positivas produtoras de beta-lactamases. Também surgiu as ureidopenicilinas, que são penicilinas de amplo espectro, como a piperacilina, que hoje em dia ela é muito empregada junto com outro inibidor das beta-lactamases, o tazobactam, e que tem um espectro amplo, envolvendo desde bactérias gram-positivas, como também gram-negativas, e empregado em situações de infecção que não se sabe o agente etiológico, como pneumonias bacterianas, infecções pulmonares que não se sabe se a bactéria é realmente uma bactéria comum do pulmão que está causando infecção, ou se é por causa de um aspirado intestinal, por causa de uma regurgitação, ou seja, uma bactéria, um enterococo ou uma bactéria intestinal. Então, quando não se sabe basicamente qual é o agente etiológico, muitas vezes se utiliza antibacterianos de amplo espectro, e um exemplo é a piperacilina mais tazobactam. Muito bem, mas até aí, só medicamento injetável, só medicamentos parenterais. A real difusão das penicilinas na população em tratamentos ambulatoriais surgiu quando surgiram as aminopenicilinas, a ampicilina e a amoxicilina, que são drogas que podem ser utilizadas por via oral. Então o núcleo amino inserido então nas moléculas das penicilinas permitiu duas coisas, que
tivesse uma maior afinidade para atravessar as porinas, ou seja, ampliasse mais ainda a ação também em gram negativas e também mais resistência à ação das beta-lactamases que até então causavam um problema de resistência bacteriana. Então o espectro de ação da ampicilina e da amoxicilina são muito parecidos. A única diferença é que a ampicilina é mais atuante sobre a Listeria monocytogenes, sendo utilizada nos protocolos de meningite. No restante do espectro de ação são muito semelhantes. Então, elas vão atuar tanto em bactérias como Streptococcus e Staphylococcus, como também a Haemophilus influenza, que causa otite, causa doenças respiratórias, infecções em vias respiratórias altas. Então, mais uma classe de penicilinas que tem espectro sobre gram positivas e gram negativas. O problema é que a difusão na população de um fármaco que pode causar resistência por via oral e por isso ser muito mais difundido nos tratamentos ambulatoriais e gerando automedicação, aumentou muito o surgimento de resistência bacteriana. E hoje a amoxicilina, sem o seu inibidor da beta-lactamase, faz pouquíssimo efeito na maioria dos casos. Eu não estou generalizando porque a sensibilidade depende de caso a caso. Mas hoje nós vemos muito mais tratamentos com amoxicilina mais cavulanato do que só amoxicilina sozinha. Bom, durante a minha aula eu citei para vocês vários inibidores da beta-lactamase e aqui eu resumi eles para vocês. Então nós temos 3 inibidores da beta-lactamase principais. Existem outros novos, né, como o Avibactam, que é associado a cefalosporinas, mas esses são os principais. Então olha só, quando se utiliza uma penicilina, ela pode sempre gerar resistência. E a resistência que a bactéria, resistência bacteriana, e a resistência que a bactéria encontra, a forma com que a bactéria tem para se defender, é produzir enzimas que degradam as penicilinas. E aí, então, a gente produz os inibidores das beta-lactamases, essas enzimas que degradam o anel beta-lactâmico. Então nós temos o ácido clavulânico, que é associado à amoxicilina para potencializar a ação da amoxicilina e ampliar o seu espectro. Nós temos o tazobactam, que é associado à piperacilina, pelo mesmo motivo. E nós temos o sulbactam, que é associado à ampicilina. Ainda temos também o sulbactam associado à amoxicilina, pode ser associado também com o papel de inibidor da beta-lactamase. Show, pessoal? Então, nessa aula nós fizemos uma revisão básica das beta-lactamases, dos beta-lactâmicos, especialmente das penicilinas. Se você quiser que eu avance mais sobre as penicilinas em uma nova aula, se você quiser que eu aborde as outras classes de beta-lactâmicos, lembrando, temos cefalosporinas, monobactâmicos e carbapenêmicos ainda. É só colocar aqui na descrição que eu trago para vocês com todo o amor de um professor apaixonado em dar aula para vocês aqui no YouTube. Se você não é inscrito, já se inscreva, ative as notificações, deixe a sua opinião sobre a aula e venha aprender farmacologia e fisiologia toda semana com esse professor. Tchau, tchau!